Ah, pronto, uma fartura, não é? A diferença, não. Eu creio que será suficiente e nós vamos, como o Samuel disse, vamos continuar realmente a meditar, a aprender sobre muita coisa que nós temos falado nos últimos tempos. E de diferentes formas, não vai, eu creio que à medida que nós formos falando, nós podemos aperceber-nos disso. Está ligada com as últimas pregações. Vou fazer referência talvez só ao domingo passado, mas está relacionada. É bom nós até nos apercebermos daquilo que temos estado a ouvir recorrentemente, porque se nós, e não tem sido, poderia ser até combinado à partida entre aqueles que pregam, no sentido de dar um ensino mais consistente. Podíamos até ter feito dessa forma. Mas não temos combinado. Eu falei com Samuel na semana passada e não tinha certeza do texto que ia pregar, já estava com a ideia deste texto há algum tempo e ele, até falámos que ele estaria a pensar em pregar um bocadinho ao lado, mas é para percebermos a forma como creio que Deus tem também estado a falar connosco. E nós podemos ir já abrindo em 1 de João, primeira carta de João. Capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. E o tema que nós temos para hoje, que eu dei, tentando resumir a ideia principal da pregação, é: o amor lança fora o medo, que é algo que o próprio texto nos diz. Então vamos ler 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós para começar a abordar este texto, a primeira coisa que nós temos que pensar, porque vamos falar acerca da segurança da nossa salvação, é que essa segurança assenta como que numa rocha. Nós podemos pensar, ter a imagem de uma rocha. E essencialmente essa rocha é o próprio Deus, é Ele a base. E especificamente, como nós aprendemos, a base da nossa segurança é Deus na revelação do seu Filho, do Senhor Jesus. Mas essa rocha apresenta várias arestas, digamos assim, porque nós, se virmos de um lado, nós, como não conseguimos ver tudo ao mesmo tempo, somos limitados bastante. Se nós olharmos mais de um lado, nós ao analisarmos textos bíblicos, vamos reparar mais na sua santidade, ou conforme os textos, há textos que falam mais sobre a santidade de Deus, ou sobre a justiça, ou sobre a misericórdia. Nós hoje vamos aqui ver
de uma perspectiva. Não vamos conseguir ver em toda a sua dimensão, porque esta rocha é grande demais para nós conseguirmos, até no momento, compreendê-la toda de forma geral. Nem nunca conseguimos, mas hoje, aqui e agora, vamos ver particularmente em relação ao amor, a perspectiva de João, que João nos dá em relação ao amor de Deus, como o amor de Deus é a base da nossa segurança. Mas é importante, se bem que nós só conseguimos ver uma aresta de cada vez, digamos assim, ou uma ou duas, conforme, mas elas todas as características, ou seja, todos os atributos de Deus se interligam, não há divisão, não há um mais importante do que outro. Eles são perfeitos na sua relação uns com os outros, não fosse Deus perfeito. E hoje, então, como eu estava a dizer, nós vamos ver na perspectiva do amor. E essa é a perspectiva dominante em João. Em geral, no Evangelho e nas cartas, e nesta carta em particular. Mas é preciso termos atenção. Para João, o amor não é essencialmente um sentimento. Isto é a perspectiva que nós temos hoje em dia, na nossa sociedade. O amor é um sentimento. Não é essa a perspectiva que João nos apresenta. O amor é muito mais escolha, atitude e ação. Esta é a perspectiva bíblica e que João nos dá do amor. E nós temos que ter, antes de começarmos a ver em particular, temos que ter outra distinção, também outra coisa importante que nós devemos ter em mente. E que nós vamos ver nos pontos que vamos estar a analisar. É que uma coisa é a realidade, aquilo que é na verdade, e outra coisa é a nossa percepção, aquilo que nós conseguimos perceber disso. E a realidade assenta em quem Deus é, e naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e também naquilo que Ele fará. A nossa percepção, por outro lado, a nossa análise daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, por um lado, pode ser correta, mas também pode ser errada. E por outro, também é muito importante, é que a nossa percepção não altera aquilo que é a realidade. E isto para dizer, torno a dizer aquilo que eu disse já da última pregação, é que o objetivo acaba por ser duplo. Quando nós abordamos o assunto da segurança da nossa salvação, o objetivo é duplo e aparentemente quase contraditório. O objetivo é que aqui alguns que estão inseguros se firmem mais e alguns que estão demasiadamente seguros se sintam um bocadinho a tremer, que tenham que perceber onde é que têm os pés, porque podem não estar com os pés bem colocados na rocha da maneira que devem estar. Ou de toda maneira, como a nossa percepção não altera a realidade, pode-se dar o caso de nós sermos filhos de Deus, mas não deixamos de ser filhos de Deus por termos dúvidas acerca disso. Mas, por outro lado, nós também não passamos a ser filhos de Deus só porque estamos completamente certos de que somos. Então a Bíblia a palavra de Deus chama-nos sempre ao exame, para nós vermos em que ponto é que estamos. E então, como eu disse há pouco, nós vamos ver em alguns pontos em relação a este texto, e vão ser basicamente 3. Nós vamos começar por ver a base, a realidade da nossa salvação, da nossa segurança, que é o amor de Deus. Vamos ver, em segundo lugar, a nossa percepção, ou seja, dito de outra forma, as evidências de que nós somos amados por Deus, ou não, e o resultado disso, que é o verdadeiro amor recíproco que fala o texto. Então, começando pelo início, a base e a realidade da nossa salvação é o amor de Deus. E que amor é este? E o texto, para tentar, vocês vão acompanhando, eu não vou estar a ler os versículos, porque senão iria demorar mais tempo para tentar não ultrapassar. Então, em primeiro lugar, este amor que é a base da nossa segurança, da segurança da nossa salvação, é um amor livre e incondicional. Nos versículos 8 e nos versículos 16, nós lemos que Deus ama porque Deus é amor. Deus é amor. Eu vou usar, não disse nada a Daniela de propósito, hoje vou usar aqui a minha história com a Daniela para ilustrar um bocadinho, em alguns pontos. Eu apaixonei-me pela Daniela, porque além dela ser bonita, o que me chamava a atenção nela, em particular, era o facto de ela ser discreta, muito discreta, mas não era uma daquela descrição, não é descrição
que apagada, assim, que daquelas pessoas que são invisíveis, né? que às vezes passam semanas no palhal que a gente... Ai, estavas lá. Não, ela é discreta, mas notava-se. Era com personalidade. Ou seja, eu apaixonei-me por causa de quem ela é. E por isso é que aqui à parte, né, isto não é um tratado sobre paixão e amor, mas não temos tempo para isso. Por isso é que a paixão tem tendência a desvanecer-se. Porque nós apaixonamos por quem a pessoa é e nós sabemos uma parte. E como a pessoa é pecadora, no caso a Daniela, em concreto, é por isso que a paixão tende a desvanecer-se. Porque depois a realidade mostra-nos a outra face. Ou seja, os defeitos acabam por aparecer mais tarde. Mas o amor parte de nós. A paixão geralmente parte daquilo que nós vemos, daquilo que nós gostamos. Mas o amor parte de nós. Porque o amor, como eu disse, não é tanto um sentimento. Então, o amor parte do nosso compromisso e da nossa decisão. Mas também por isso, o amor falha tanto. O nosso amor falha tanto. Porque também nós somos pecadores. Então, o nosso amor também falha. E daí algumas dificuldades que nós passamos no casamento. Ou em outro tipo de relações também, noutras esferas. Mas Deus não se apaixonou por nós desta maneira que nós... Porquê? Porque não havia nada em nós que pudesse provocar este sentimento em Deus. Então Deus não se apaixonou por nós. Deus não olhou para mim e pensou, olha ali, o David, um moço, que homem bom, humilde, altruísta, uma personalidade cativante. Não, Deus não olhou para mim desta forma, porque não havia nada neste sentido. E também, sabem porque é que a Daniela também, porque é que ela se apaixonou por mim e porque é que ela aceitou casar comigo? É porque ela não era omnisciente. senão ela não tinha casado comigo. Porque se ela não sabia todos os meus defeitos, todos aqueles que agora a fazem acordar de manhã e quando ela olha para o lado tem assim um misto de arrependimento e de esperança, que lembra a frase assim, até que a morte nos separa. Se ela soubesse tudo, provavelmente ela não tinha, provavelmente não, de certeza que ela nem se tinha apaixonado, nem tinha aceitado casar comigo. Mas o que é incrível é que Deus é omnisciente. E mesmo assim, Ele ama-nos. Porquê? Porque nós percebemos que o amor de Deus é diferente do nosso. Deus escolheu amar-nos, porque partiu dele, não partiu das nossas qualidades que não existiam. Então Deus não nos ama por aquilo que Ele viu em nós, mas apesar do que Ele sabe que nós somos. Deus ama-nos não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é. Por causa de quem Ele é. E por isso é que o seu amor é perfeito, porque Ele mesmo é perfeito, não é como o nosso amor que falha. E nós, no versículos 10 e versículo 9, e em particular no versículo 10, eu escrevi... Não, no 19. No 10 e 19, o que é que nós vemos? É que além de ser um amor livre, além de ser Deus amar porque é amor, Ele amou antes de ser amado. Deus ama antes de ser amado. Deus primeiro ama e só depois diz para ser amado, como nós vimos no domingo passado e vamos continuar a ver. Deus primeiro salva e só depois é que dá as leis, que dá os mandamentos. Deus primeiro ama e só depois é que Ele diz para ser amado. Deus não nos amou, como nós vimos há pouco, porque anteviu que nós o amaríamos. Deus não viu que primeiro, não, este vai amar-me, então vou amá-lo. Não, Deus amou primeiro. Não foi uma questão de Deus ver que nós o íamos amar, foi Ele ter amado primeiro. Partiu dele. Então Ele amou antes, em primeiro lugar, antes de ser amado. Nós temos tendência, nós até amamos quem nos ama, mas nós não amamos quem nos odeia. Eu, pelo menos, não sei como é que eu gosto, mas eu não consigo. Pessoas, não estou a falar simplesmente a pessoas que não gostam de nós, estamos a falar de pessoas que na prática tomam decisões e têm atitudes que mostram que nos odeiam. Nós não amamos, não conseguimos, e nos casos que ouvimos, que eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas que amam os seus captores ou que amam quem os estrutura, geralmente são crentes
e isso é obra de Deus também. Mas nós não somos assim, nós não amamos quem nos odeia. No entanto, a palavra de Deus diz-nos, e não é preciso abrirem, em Romanos capítulo 5, versículo 8, um versículo conhecido: mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou como diz no versículo 10 logo a seguir, sendo nós ainda seus inimigos. Deus amou-nos quando nós ainda estávamos nesta condição. Então, o amor de Deus é livre, porque não é causado por nada que não seja o próprio caráter de Deus. E é incondicional, porque não depende antes ou depois de Ele ter demonstrado o seu amor para connosco, não depende nem antes nem depois do nosso amor para com Ele. E isto, basicamente, é graça pura. A graça é livre e incondicional por causa disto, porque não parte de nada de nós, é totalmente da parte de Deus para connosco. Em segundo lugar, além de ser um amor livre e incondicional, é um amor que se manifesta. Nós vemos isso também no versículo 9. O amor de Deus é em primeiro lugar provado e em segundo lugar declarado audivelmente pelo Evangelho. No versículo 9 nós vemos que ele foi provado ao enviar o seu filho. Eu digo que amo a minha mulher, mas quantas vezes isso não se traduz em ações na realidade, em concreto? Deus não. Deus primeiro provou com uma ação concreta. E Deus provou de uma maneira específica também. Deus provou o seu amor por nós ao enviar aquilo que de mais valioso, a pessoa que mais valiosa Ele podia enviar, que era o seu próprio Filho. E além de ter demonstrado pelo envio do seu Filho, Deus ainda prova, também vemos no versículo 13, é que Deus prova o seu amor por connosco também ao dar-nos do seu Espírito. É mais uma prova do seu amor. Mas Deus não apenas provou, Ele declarou, Ele declara pelo Evangelho. Nós podemos ver isso implicitamente no versículo 9 e no versículo 10. Pegando outra vez na minha história com a Daniela. Parece que não vai ter nada a ver, mas a parte que nós dois gostamos do frango, o que mais gostamos, é o coxão. Aquela parte de sobrecoxa. O que, pronto, alguém não dá para... O frango só tem duas coxas, não é? E eu provo o meu amor para com ela cada vez que eu abdico do meu coxão. E que ela fica com o coxão. E neste momento eu estou a declarar publicamente não só o meu amor por ela, mas que este ato em particular é por amor. Eu poderia fazer isso e nunca dizer, mas eu não sei se alguma vez disse especificamente, mas ou seja, eu agora estou a declarar publicamente o meu amor manifestado neste ato. Mas Deus, ou melhor, com Deus é semelhante, porque Deus não só provou na prática, que foi o que aconteceu em primeiro lugar, mas Ele também anuncia que que aquilo que Ele fez ao enviar seu Filho para que Ele morresse foi por amor. E Deus faz isto pela sua palavra, pela pregação do Evangelho. Mas Deus faz mais, é que Deus não declara apenas abstratamente e publicamente e genericamente o seu amor, mas manifesta-se particularmente. Ele declara este amor. Nós podíamos dizer não no sentido de lamecha, mas há uma semelhança entre a declaração de amor da minha parte para a Daniela, aquilo que Deus diz. Deus declara genericamente e particularmente isso. E como é que... E pegando outra vez no exemplo, eu comecei a gostar da Daniela em 2013, num céu no Palhau, não é? 3 semanas juntos no Palhau. Mas só comecei a demonstrar esse sentimento em 2014, quase um ano depois. E até certa altura eu tinha declarado a 3 pessoas que gostava dela, antes de lhe ter dito alguma coisa. Embora eu já houvesse coisas que denunciavam, né? Ela já tinha percebido, mais ou menos, não tinha certeza. Mas chegou o dia, 23 de abril de 2014, que eu declarei especificamente. Eu falei com a Daniela, já tinha dito, já talvez tivesse demonstrado, e tinha dito a algumas pessoas, mas eu disse-lhe a ela especificamente e claramente o que é que eu sentia por ela. Então é semelhante também, é uma ilustração para nós percebermos aquilo que Deus faz. Deus declara-se pessoalmente e particularmente a quem Ele ama. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso cada vez que tu ouves o Evangelho e o Espírito Santo te leva a compreender que isso diz respeito a ti. Isso
uma coisa é, a Bíblia diz em geral, mas quando tu ouves o Evangelho e o Espírito Santo te faz perceber que isso se diz respeito a ti, então Deus está a declarar o seu amor a ti, especificamente. Cada vez que reconheces que o teu pecado te condena diante de Deus e que Jesus morreu em teu lugar, não que Jesus apenas morreu por um grupo de pecadores, não que Jesus morreu genericamente por pessoas, mas que Ele morreu por ti, que o preço do pecado que Ele pagou também era o teu, especificamente. Então, aí é uma altura que Deus está a declarar a ti, especificamente, que Ele te ama. Mas, avançando, o amor de Deus é livre e incondicional, é um amor que se manifesta. Mas é mais do que isso também. É um amor que salva. No versículo 10 nós vemos que o amor de Deus é um amor que salva. Não é um amor que se propõe salvar, é um amor que salva. Como nós podemos ver com Israel, a história, a situação de Israel assim do Egito. Deus não foi lá para, vamos lá ver se eu consigo tirar o povo aqui, se o faraó deixa o povo vir. Não. Deus foi e libertou o povo. E o faraó teve que aceitar, porque Deus já tinha decidido libertar o povo, como nós também vimos e estamos a ver lá naquela situação no Sinai. Deus enviou, da mesma forma, Jesus com uma missão. Nós lemos aqui que Jesus ele enviou o seu Filho, e ele veio com uma missão, e a missão era de servir como sacrifício expiatório, como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para se dar como preço do resgate, o valor necessário para saldar a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Jesus veio com esse objetivo, foi esse o objetivo que o Pai entregou ao seu Filho, vir para ser, como diz aqui o versículo 10, para propiciação, para nos tornar aceitáveis a Deus, tornar Deus propício a nós. Então foi para isso que Jesus veio. E, por fim, em relação ao amor de Deus, o texto diz-nos no versículo 9 que o amor de Deus é um amor que dá vida. Assim como, mais uma vez, como nós vimos na semana passada, o amor de Deus não só salva do que é mau, mas também oferece o que é bom. Porque Deus podia só, pegando outra vez no Israel no Egito, Deus podia tirá-los só do Egito e depois, pronto, agora safem-se. Mas o que é que nós ouvimos? Que Deus, não só o Deus que salva do Egito, é o Deus que guia pelo caminho, é o Deus que faz entrar na terra de Canaã. Então Deus não só salva do que é mau, mas Ele dá o que é bom também. Israel, para sair do Egito, teve que passar através do Mar Vermelho, e para entrar em Canaã teve que passar através do Jordão. E Hebreus ajuda-nos a aplicar um bocadinho isto a Jesus. No capítulo 10, versículos 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Assim como os israelitas caminharam pelo chão seco do Mar Vermelho e do Jordão, nós caminhamos sobre o sacrifício de Jesus. Aquilo que Ele fez permite que nós então agora caminhemos em direção a Deus. E para resumir este ponto, a base da nossa segurança, a realidade da nossa salvação é Deus, que nos ama com amor livre e incondicional. Amor que se manifesta, amor que salva e um amor que dá vida. Agora chegamos ao segundo ponto, a nossa percepção. Nós já falámos um bocadinho acerca disso, incidentalmente, mas a nossa percepção então diz como é que nós percebemos que Deus nos ama em concreto a nós. Ou podemos dizer de outra maneira, as evidências que nós podemos encontrar na nossa vida de que Deus nos ama, de que nós já fomos salvos. Em primeiro lugar, no versículo 16, nós podemos dizer que a primeira evidência é a confiança no amor de Deus por nós. Se tu não confias no amor de Deus, se tu não confias no teu amor por Deus, mas descansas exclusivamente no amor de Deus por ti, então essa é a primeira evidência de que Deus te ama. Aqui talvez seja onde muitas vezes nós temos dificuldades, porque nós temos uma tendência de confiar no nosso amor, de estarmos dependentes do amor que nós demonstramos a Deus e esquecemos que a base é o amor que Deus nos tem a nós. Por isso, há mais evidências que o texto nos apresenta, que João nos dá. Versículo 15 fala da fé em Cristo. É uma evidência. A fé não é tanto... a fé é tu perceberes a tua condição sem Deus e reconhecer Jesus como o Filho de Deus que veio revelar o Pai.
é não só acreditar que Jesus morreu na cruz, como nós vimos há pouco, mas que na cruz Ele morreu por ti, para revelar o amor de Deus por ti. Mas a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé. Mas a fé não pode ser vista como uma obra, como algo que nós fazemos. Como aquela, eu acho que você lembra da ilustração da criança suspensa pelo braço do pai. É uma boa ilustração para nós percebermos que a ação determinante está do lado de Deus. Não é nós segurando na mão de Deus que garante que nós estamos salvos. Ou seja, não é o nosso amor por Deus, não é a quantidade da nossa fé. É a ação de Deus que faz a diferença. Então, a fé é antes uma evidência da ação de Deus em ti. É um meio do qual nós recebemos, é a forma como nós recebemos, mas a fé, aqui João está-nos a apresentar a fé como uma evidência. Se nós confiamos neste sentido, nós percebemos que Cristo morreu no nosso lugar e que o seu sacrifício é suficiente para nos salvar, para sermos perdoados diante do Pai, isto é fé, basicamente, que João nos está a apresentar. Isso é uma evidência de que Deus já está a trabalhar em nós. E no capítulo 5, nós lemos no versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. E no versículo 13: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aquele que em Cristo já é nascido de Deus e está em Deus e Deus nele. Não é ele crê para ser nascido. Aquele que crê já é nascido. Ou seja, o nascer vem antes de crer. Aqui João está-nos a dizer que aquele que crê já é um sinal que ele é nascido de Deus. E não como um passo necessário para ser nascido de Deus. É aquilo que João nos está aqui a dizer. E João estava a escrever esta carta aos que já criam em Jesus. Eu é que escrevo estas coisas aos que creem. Para quê? Para que eles soubessem que tinham a vida eterna e para que a sua fé, para que eles crescem mais. Eu repito, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, para que creiais no nome do Filho de Deus. Ele estava a escrever para que a sua fé crescesse, não no sentido de dizer, vocês têm que crer para nascerem de Deus. Não, João já estava a falar para aqueles que eram filhos de Deus. E no versículo 16, nós vemos que o objetivo é que essa fé cresça até que nós confiemos e descansemos no amor que Deus nos tem. Porque nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Ou seja, só para tentar deixar claro, a primeira evidência é a nossa confiança no amor de Deus. A segunda evidência é a nossa fé em Cristo, na obra que Cristo realizou, no seu sacrifício. A terceira evidência é a ação do Espírito Santo em nós. Vemos isso no versículo 13. Nos deu do seu Espírito. Mas como é que nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós? Mais uma vez, não é por sentimento, não quer dizer que eu não possa sentir de alguma forma, mas não é essencialmente dessa maneira. Não é um sentimento, porque nossos sentimentos, como nós vimos, o coração é enganoso, os nossos sentimentos mudam. Então, não é um sentimento que nos mostra claramente que o Espírito Santo habita em nós. Como é que nós sabemos que Ele habita em nós? João 16, o Evangelho 3 a 15 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, a fé no amor do Pai e a fé no sacrifício expiatório de Cristo já é uma evidência também que o Espírito Santo está a atuar em nós, porque é essa a função do Espírito Santo. Então, como é que a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós? Então, se nós queremos, se nós compreendemos o Evangelho, se nós compreendemos que Jesus veio para nos salvar, então é o Espírito Santo que está a fazer isso. É porque é essa a função, é apresentar a obra é falar do Pai, da obra do Filho, que por sua vez anuncia a obra do Pai. Então, esta é a primeira obra do Espírito Santo em nós. Mas como nós vimos também há pouco tempo, temos estado a ver em várias vezes seguidas, a questão do arrependimento. Se há arrependimento, isso é uma evidência. Se nós reconhecemos o nosso pecado, se aliás muitas vezes é o nosso pecado que nos faz duvidar da nossa condição para Deus. Mas se Deus nos traz arrependimento, se o arrependimento é uma realidade da nossa vida, isso é também uma evidência de que o Espírito Santo está a trabalhar. Pelo contrário, se nós temos uma atitude impenitente, se o nosso pecado não nos incomoda, então isso é uma evidência contrária. Se calhar é uma evidência
que nós não temos o Espírito Santo e o Espírito Santo não está a trabalhar em nós. E na sequência disso, a santificação. Se o Espírito Santo habita em ti, então ele vai se fazer notar no teu desejo, na tua busca por santificação. Não é que tu deixas de pecar, mas é uma coisa que tu persegues todos os dias. Mas se para ti a santificação não é assim tão importante, é opcional, então provavelmente o Espírito Santo realmente não habita em ti. E por fim, a última evidência que João nos apresenta é o amor a Deus e aos irmãos. Se nós amamos a Deus, amamos os nossos irmãos. Ou dito de outra maneira, se nós não amamos os nossos irmãos, nós não amamos a Deus. E eu creio que o Samuel vai ajudar a expandir este pensamento quando voltar a falar sobre Êxodo. Será que João está a falar de sentimento, mais uma vez? Não. Mas como é que nós sabemos se amamos a Deus e se amamos aos nossos irmãos? No capítulo 5, no versículos 2 e 3, vai nos dizer que nós amamos a Deus e aos irmãos quando obedecemos aos mandamentos de Deus. João está-se a referir ao resumo que Jesus fez da lei, que o grande mandamento em que ele dá amar a Deus e aos teu próximo. Ou seja, ou dito de outra forma, João está a falar dos 10 mandamentos e todas as suas ramificações, como nós vamos continuar a ver. Então, no versículo 11 aqui também nos diz: nós amamos os irmãos quando os amamos com o mesmo amor, com o mesmo tipo de amor com que Deus nos ama a nós. Nós amamos antes de ser amados e não porque somos amados. E nós perdoamos, mesmo quando o irmão não merece que nós o perdoemos, no ponto de vista humano. Nós amamos os irmãos quando os amamos com o amor que nós podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos aplicar, é um trabalho para casa. Ler em casa capítulo 13 de 1 Coríntios e aplicar aqui. Vamos ver se temos aquele tipo de amor em relação aos irmãos. Então nós percebemos o que é que João está aqui a falar. A nossa fé no amor de Deus e em Cristo, a nossa fé no amor de Deus e na obra de Cristo, a ação do Espírito Santo em nós e o amor a Deus aos irmãos não são os meios de conseguirmos ser amados por Deus. São as evidências de que Deus já nos ama e que está a trabalhar em nós. A caminhar para o fim, o resultado é o amor verdadeiro. Versículos 17 e 18. Nós lançamos fora o medo. É a ideia de lançar para trás das costas. Quem ama e sabe que é amado não se sente inseguro. Se sabemos que Deus nos ama, não precisamos ter medo do castigo de Deus. É Deus que nos salva, é Ele que nos sustenta. E se temos dúvidas, precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos para que a nossa confiança esteja somente em Deus, o Deus que nos ama. Como diz João no final do versículo 3, do capítulo 3, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando nós estamos com dúvidas, então temos que relembrar o Evangelho, lembrar outra vez o sacrifício de Cristo, o amor de Deus e lembrarmos que nós estamos dependentes do amor de Deus e do sacrifício de Cristo. Não estamos dependentes da nossa obediência, nem do nosso amor por Deus, porque esse vai falhar sempre. Então nós estamos dependentes daquilo que Deus fez. Já não é para ganhar o amor de Deus que fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, porque Deus já nos ama. Fazemos para a glória de Deus, porque o amamos. E amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E amamos os irmãos porque Deus nos amou a nós, da mesma forma que os amou a eles, aos nossos irmãos. E a conclusão, concluindo, só resumindo, para nós tentarmos ficar com as ideias centrais na mente. A base, ou seja, a realidade da nossa salvação está em Deus, no seu amor. Um amor que é livre e incondicional. Ou seja, não é causado por nós, mas é a expressão de quem Deus é. Amor é um amor que se manifesta, um amor provado e um amor declarado. É um amor que salva e é um amor que dá vida. A nossa percepção, as evidências desta realidade, aquilo que nós conseguimos perceber, são a obra de Deus em nós, são as evidências, que é a confiança no amor de Deus por nós, é a fé no sacrifício de Cristo, é a ação do Espírito Santo em nós pelo arrependimento, a santificação, e é o amor que nós temos a Deus
e aos irmãos, a fé, a santificação e o amor, mais uma vez, não são formas de nós ganharmos o amor de Deus, são evidências da sua ação em nós, o que nos mostra que Ele nos ama. E por fim, o verdadeiro amor lança fora o medo. Se Deus te ama, não há razões para teres medo. Não confiemos na nossa fé, nem na nossa obediência, nem no nosso amor por Deus, mas confiemos e descansemos única e exclusivamente no amor de Deus. Vamos terminar com oração. Aqueles que puderem ficar de pé. Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos-Te pela Tua palavra, pela revelação que Tu nos deixaste, Senhor, realmente, porque Tu és um Deus, és amor, Senhor, e Tu amas. Conforme Tu és, Tu assim ages, Senhor. E louvamos, Senhor, porque não só Tu provaste o Teu amor ao enviar o Teu Filho, Senhor, mas Tu também o deixaste declarado na Tua palavra, Senhor. Mas, além disso, ainda Tu foste mais longe e vieste ao nosso encontro, falaste connosco especificamente, Senhor. E a nossa oração aqui é para que Tu confortes, Senhor, Tu assegures os corações daqueles que são Teus, para que confiem plenamente no Teu amor, na Tua graça, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, também oramos por aqueles que ainda não são Teus, que reconheçam o Teu amor, Senhor, e reconheçam a sua completa necessidade do Teu amor, para que também se submetam a Ti, para que possam experimentar este amor, Senhor, que salva, que dá vida, Senhor, um amor que realmente nos traz segurança, nos traz confiança, Senhor, um amor que permite que nos relacionemos contigo, Senhor. Realmente, Senhor, muito mais haveria para dizer, Senhor, mas também pedimos que sejas connosco para que continuemos a meditar na Tua palavra, Senhor, e a aplicar ao nosso coração tudo aquilo que nos ensinas, Senhor. Agradecemos por aquilo que nos tem ensinado ao longo dos tempos também, Senhor, e ajuda-nos a continuar a crescer no conhecimento da Tua graça, no Teu amor e da Tua vontade também para a nossa vida, Senhor. Pedimos que nos dirijas no resto do dia, também aqueles que estão com algum tipo de dificuldade, também seja com cada um, segundo as suas necessidades, Senhor, e queremos realmente entregar-te nas Tuas mãos tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. E o queremos fazer tudo pedindo e tudo agradecendo também em nome de Cristo. Amém.